Bem-vindo a este estudo. Hoje vou falar sobre uma coisa incrível, algo que está mudando o mundo agora. Muitas vidas estão sendo mudadas por algo que nós chamamos de ativação. Ativação é ajudar pessoas a tomar o primeiro passo. Então, as coisas não são mais teologia, mas nós realmente estamos fazendo. Por exemplo, agora nós temos um estudo sobre cura, mas nós precisamos agir na palavra, não somente ouvir o estudo. Nós precisamos agir nele. E Deus tem nos mostrado um jeito de ativar as pessoas. Então elas começam a agir na palavra e por causa disso muitas vidas estão sendo mudadas. Você precisa entender quando falamos sobre fé. Fé é como um músculo que só cresce quando você o usa. E se você quer ter uma fé forte, então você precisa usar a fé que você tem. Precisa treiná-la e usá-la, porque então você verá como isso está crescendo. Estou ansioso para compartilhar esse estudo com você e no fim do estudo irei te dar ferramentas práticas, algo que você precisa fazer para ser ativado. Este estudo pode mudar sua vida e de muitas pessoas ao seu redor. Deus abençoe. A última reforma. Seja ativado e inscreva-se. O livro de Atos. Vinte lições que fazem a diferença. Um novo começo. Em sua vida. Em sua vida. Bem-vindo à Escola Pioneira. Bem-vindos a esse estudo. Esta é a lição 6 de 24 de nossa Escola Pioneira. Estou ansioso para compartilhar isso com vocês agora. Isso que irei compartilhar é a ferramenta mais poderosa que eu já vi quando se trata de discipulado, de incendiar o coração das pessoas, de reavivamento. De alguma forma, eu tenho visto isso mudar a vida de muitas pessoas. O que irei compartilhar agora irá se espalhar por todos os lugares. Agora mesmo está se espalhando pela Holanda, Finlândia, Suécia. Muito disso está acontecendo na Dinamarca agora e em muitos outros países. Quando vi que muitas pessoas estavam assistindo a esta escola pioneira, pensei: quando as pessoas entenderem o que compartilharei desta vez, isso mudará o mundo. Porque esta é uma ferramenta muito forte. Você pode usá-la para ver vidas transformadas. Você pode usá-la para mudar cidades. A palavra que irei falar, te ensinar, é ativação. O que é ativação? Para mim e meus amigos aqui, na Dinamarca e em outros lugares, ativação é uma expressão que geralmente usamos quando meus amigos de outros lugares na Dinamarca, Suécia ou Holanda me contatam para dizer: nós saímos ontem para ativar 5 ou 4 pessoas, eu vou ativar alguém amanhã. Quando eles dizem que vão ativar alguém, eu sei o que ativar significa, e depois deste estudo você também saberá sobre tudo sobre ativação. Então vou falar sobre ativação e vou te mostrar quão incrível é esta ferramenta para transformar vidas. Muitos anos atrás eu tinha um ciclomotor que tinha um botão de arranque. Se quisesse ligar meu ciclomotor, eu pegava o acelerador e o botão de arranque e então eu ativava meu ciclomotor e podia dirigi-lo. Nossa vida hoje, como cristãos, também precisa ser ativada. Ativação, nós usamos essa palavra quando treinamos as pessoas, quando elas começam a obedecer a Deus, especialmente em curar o doente. Mas eu também já ativei pessoas em como batizar outras com o Espírito Santo. Quando eu tenho pessoas comigo que nunca antes batizaram alguém com o Espírito Santo e por isso elas têm muito medo, mas quando eu as ativo,
Mostro a elas como fazer e faço com elas. Então, elas aprendem e quando elas são ativadas, podem fazer sozinhas. Em muitos vídeos no meu site, thelastreformation.com, você pode ver como levamos cristãos que nunca antes curaram o doente e levamos eles para as ruas e os ativamos. Isso é muito simples, nós só dizemos venha e siga-me. Então saímos e encontramos pessoas doentes e dizemos coloque suas mãos sobre eles e ore. E quando eles fazem isso e experimenta a primeira pessoa ser curada através da oração deles, alguma coisa acontece dentro deles. É como um motor que foi ligado. E de repente tudo o que eles leram, o que aprenderam na igreja, se torna mais do que teologia, se torna vida. Jesus não veio com teologia, ele veio com vida. Ele não veio nos dar palavras sobre as quais devêssemos falar e construir doutrina sobre elas. Ele veio com palavras para que fizéssemos. Quando você realmente faz, ele se torna vida para você. Da última vez, falei sobre cura. Para muitos foi como um abrir de olhos. Mas se você não tiver ação sobre o que ensinei, se não agir nessa palavra, você irá enganar a si mesmo. Você irá enganar a si mesmo. Porque o que te ensinei da última vez continuará sendo apenas teologia. Continuará sendo apenas conhecimento. Mas quando você age nisso e vê que isso é mais que teologia, quando você age nisso e sai, impõe suas mãos no doente e vê como eles são curados através de você, nesse momento se torna vida. E a primeira vez que você experimenta isso, é o que chamamos de ativação. O motor dentro de você é ligado. Você pensa, uau, eu quero mais, eu quero mais. E esse motor dentro de você irá mudar tudo em sua vida. Quando ativamos as pessoas em cura, mudará tudo. Não somente sobre cura, porque tudo se tornará vida. Mudará também a vida de oração, como lemos a Bíblia, como ver a Deus, o jejum, como pregar o Evangelho. Irá mudar como as pessoas são salvas através deles. Então, não se trata só de cura, mas ativar as pessoas com cura é um jeito bom e fácil de ligar o motor dentro delas. E se você ver meus vídeos no site, verá muitos cristãos dizerem, uou, isso é incrível. E essa experiência, orar pela primeira pessoa que é curada através de você, você não pode ter isso lendo livros, nem simplesmente vendo os vídeos nessa escola pioneira. Não. O único jeito de você ter isso é quando você age e experimenta isso. Isso é o que ensinarei hoje. Irei falar sobre ativação, como começou para mim, como a usamos para ver muitas vidas mudadas, como você pode usá-la para mudar outras pessoas ao seu redor. E no final, irei te dar conselhos práticos para que você saia e seja ativado. Então, quando você aprender isso, irá mudar tudo. Eu me lembro que, quando eu era novo na fé, eu ia à igreja, onde tinha meus óculos religiosos em mim, e eu pensava que naquela época, se eu continuasse indo aos encontros, às campanhas, e muitas campanhas, eu estava crescendo nos seminários, campanhas e estudos bíblicos. Na igreja, eu estava sentado lá e, para ser honesto, eu acho que estava esperando por um profeta vir um dia e me dizer, Torben Sondergaard, eu tenho uma palavra para hoje. Hoje irá começar na sua vida, agora você tem poder para curar o doente, agora você pode fazê-lo, agora você tem a fé, agora você tem o ministério, agora tudo vai explodir.
Para ser honesto, eu pensava assim. E acho que muitas pessoas hoje pensam do mesmo jeito. Elas estão sentadas na igreja ouvindo a pregação, esperando por alguma coisa. Esperando algo supernatural acontecer, esperando alguma coisa incrível, onde um profeta virá derramando e, de repente, eles acordam de manhã e eles têm fé, e todas as pessoas por quem orarem serão curadas. Eu pensava assim, mas não acredito mais nisso, porque isso é uma mentira. Muitas pessoas estão sentadas e esperando por alguma coisa, mas não há nada para esperar. Jesus já fez tudo. Acho que muitos serão desapontados se eles acreditam que receberão um grande ministério desse jeito. Não, acho que é muito mais prático. Eu acho que você aprende fazendo. Ativação se trata disso. É tomar o primeiro passo. Você aprende fazendo. E, de novo, fé é como um músculo. Ela só cresce quando você a usa. Então, fé é como um músculo. Ela só cresce quando você a usa. Não é como você estar sentado na igreja, ouvindo e... Uou, você tem uma grande fé. Não. Como você consegue uma grande fé? Usando o que você já tem. Como você aprende a fazer coisas? Fazendo. E quando você faz um monte, você fica bom nisso, você cresce nisso. Ativação é só tomar o primeiro passo. Quando as pessoas tomam o primeiro passo e veem, ei, eu posso fazer isso. Se elas tomam o primeiro passo, depois outro e o próximo, elas verão que isso irá crescer, crescer e crescer e crescer. Para curar o doente, este é o foco agora. Da próxima vez irei falar sobre pregar o Evangelho. Mas curar o doente e pregar o Evangelho não é algo que podemos fazer se nós quisermos. Não, isso é uma ordem que Ele nos deu. Se você é um discípulo de Jesus, então precisa negar a si mesmo, pegar sua cruz e dizer sim para seguir Jesus. Isso é o que Ele ordenou a você. Curar o doente e pregar o Evangelho. E isso é algo que você pode aprender. Não é tão difícil se nós fizermos discípulos do jeito que Jesus fez. Nós aprendemos fazendo. Novamente, você viu que isso continua. Não é como se houvesse uma pessoa doente que veio a Jerusalém 2 dias após Jesus morrer na cruz. Não é como se ele estivesse, oh não, se eu tivesse vindo 2 dias antes. Se eu tivesse vindo antes, eu poderia ser curado, mas agora Jesus se foi. Não, ele não se foi, porque ele enviou seu Espírito Santo aqui para baixo. Nós ainda somos seu corpo hoje. E você vê no livro de Atos que isso continuou. O que você lê em Atos é que multidões vieram aos discípulos de Jesus e todos eles foram curados, exatamente como lemos quando Jesus estava aqui. Então a única diferença entre o que lemos em Mateus 9,35 e Atos 5,15 é que aqui era Jesus em forma física, na terra. Aqui era o corpo de Cristo na terra, pelo Espírito Santo, você e eu. Então Jesus não mudou, é o mesmo hoje também, 2000 anos depois. Mas nosso problema hoje é que temos isso muito claro, e ficou claro através da última lição. Isto é muito claro, nós somos chamados para fazer isso, mas então temos teologia, religião, tradição. E colocamos tudo isso aqui que estava muito claro fora do poder por causa de nossa teologia, de nossos ensinos. Por exemplo, mas não é todo mundo que tem o dom de cura. E já falei disso antes e não quero falar novamente. Mas é como essa pequena linha na Bíblia, não é todo mundo que tem o dom de cura. Este ensino se infiltrou na igreja. Então, hoje temos milhões de cristãos que são infiéis a Deus.
que não obedecem às palavras de Jesus por causa de uma pequena linha na Bíblia, que foi mal interpretada. Então, muitas pessoas hoje, tudo aqui é muito claro. Jesus fez, chamou seus discípulos para fazer, chamou outros discípulos e falou para fazerem discípulos e fazer o mesmo. Tudo que é muito claro no topo, de repente não importa mais hoje. Não conta hoje. Não conta hoje, porque não é todo mundo que tem o dom de cura. Isso é religião que entrou dentro da igreja. Então pegamos uma linha, uma sentença aqui, outra ali e colocamos tudo fora de contexto, fora de poder. E não é somente sobre cura, mas também sobre falar em línguas. Falarei disso depois. Batismo no Espírito Santo. Tudo que estava muito claro em Atos e com Jesus, nós colocamos fora de poder. Não, não é assim, porque uma linha diz isso, a outra diz aquilo. E eu odeio isso. Odeio isso. Nós precisamos tirar os óculos fora. E precisamos ver o grande cenário. Tem uns e-mails onde você verá isso de novo. Um deles me escreveu dizendo: Torben, obrigado pela lição. Estamos vendo o estudo em conjunto no domingo. E depois que vimos a lição 5, houve um longo silêncio. As pessoas estavam em choque. Elas pensaram: oh, o que é isso? Havia muito para absorver e nos dar, muitas coisas para conversar e perguntar. Eu gosto disso. Mas tenho duas perguntas. Todas as pessoas pelas quais você orou foram curadas? E eu posso dizer não? Elas não foram. Ainda não. Porque eu ainda estou aprendendo. Eu vejo mais e mais serem curados. Mas eu oro por muitas pessoas que não são curadas. E quero dizer uma coisa. Quero dizer que Paulo, em Coríntios, está dizendo: sigam a mim, onde eu sigo a Cristo. Imitem a mim, onde eu imito a Cristo. E eu digo o mesmo a vocês. Imitem a mim como eu imito a Cristo. Isso significa que o lugar na minha vida onde eu imito Cristo, aí você deve me imitar. Mas em outros lugares onde eu não imito a Cristo, você não deve me imitar. O que quero dizer é que é tão fácil perguntar a mim, como cristão: você fez isso? Não? Ah, então eu não preciso fazer. Ei. Não é a mim que você deve seguir, mas a Cristo. Eu não sigo você ou a homens, mas sigo a Cristo. Então eu olho para Ele. Então, quando eu tenho erros em minha vida, quando tenho momentos na minha vida onde não cresci até a maturidade, não tome isso como desculpa, porque não é a mim que você deve imitar nessa área, mas a Cristo. Somente imite a mim nas áreas em que eu imito a Cristo. Quero dizer isso porque neste ensino, virei com conselhos muito práticos mais tarde. Estes conselhos são práticos para muitas pessoas tomarem os primeiros passos para orar pelas pessoas doentes, e eu deixo num nível baixo para que todas as pessoas possam começar. Mas porque eu tenho esses conselhos práticos, por exemplo, vou dizer: não comece a orar por grandes doenças. Comece a usar o músculo da fé, com algo que você seja capaz de levantar. Quando eu disser isso, verá que é um bom conselho para muitas pessoas começarem. Mas se você é do tipo, uau, cheio de fé, não seja limitado pelo que estou dizendo, pois essas coisas que estou dizendo são conselhos para ajudar as pessoas, e agora estamos num certo nível, mas nós estamos crescendo, e eu estou crescendo. E pode ver isso em meus vídeos, as coisas estão crescendo. Então, se eu disser: comece com doenças pequenas, comece nos lugares onde você tem fé. Não seja limitado por isso, pois se você tem fé para ir ao hospital e orar por todas as pessoas doentes desde o início, então faça, porque irá parecer mais com o que Jesus fez.
Então quero dizer, sim, eu orei por muitas pessoas que não foram curadas, muitas mesmo. Mas eu aprendo fazendo, e são menos e menos que não são curadas imediatamente. Eu aprendo, pois algumas coisas continuam trabalhando em mim sobre não desistir, porque quando eu continuo orando, eu vou ver o resultado. Então eu não digo que as pessoas não foram curadas, porque acredito que algo irá continuar e continuar. Depois falo disso, depois falo isso. Porque outra questão que ele tem é: por que você vai mais às ruas e shoppings procurando pessoas doentes se nos hospitais há pessoas desesperadas, precisando de cura? Também há muitas pessoas doentes na igreja. Não devia ser assim, mas é. Por que eu vou às ruas? Porque há liberdade lá. Para mim, é tudo questão de liberdade. Se eu for a um shopping, me sinto livre, mas se o segurança de lá me disser: você não tem permissão para fazer isso aqui, eu vou embora, eu paro. Porque eu não posso orar pelas pessoas e ser livre se eu devo olhar sobre meus ombros procurando alguém que esteja me observando. E esse é o motivo pelo qual eu não vou geralmente aos hospitais. Por exemplo, na Dinamarca, você não tem permissão para fazer isso. Já estive em hospitais e orei pelos doentes. Penso que é bom ter boas experiências. Por isso eu faço muito nas ruas, pois nos ajuda a crescer em fé. Ativação é tudo isso. Mas eu já estive em hospitais e tenho visto recém-convertidos irem ao hospital desde o primeiro dia, pois eles não têm o mesmo medo que eu tenho. E lembre-se, imite a mim onde eu imito a Cristo. Mas eu ainda estou lutando contra o medo em minha vida. Eu estou crescendo, estou sendo liberto. Mas venho de um contexto, também tenho tradições que eu tenho que quebrar. E Deus tem me ajudado e muitas coisas têm acontecido, mas sobre discipulado, eu estou sempre tentando dar tudo o que posso dar na área que eu me pareço com Cristo. Na área onde eu ainda estou lutando contra o medo. Eu não dou o meu medo às pessoas. Eu digo, ok, você tem fé, então faça. Eu encorajo as pessoas a crescer. E quero dizer a você, você não precisa crescer lentamente como eu tenho crescido em relação à cura. Você tem permissão para explodir e ser como Jesus muito rápido. Muito rápido. Então, não seja limitado pelo que eu vou compartilhar neste ensino, quando eu trouxer conselhos práticos, porque agora vou abaixar o nível onde eu tento trabalhar com as pessoas e treiná-las. Use isso, mas não seja limitado por ele. Eu espero que entenda o que digo. Ok. Eu tenho um outro e-mail aqui que diz: quero gastar um pouco mais de tempo falando sobre isso antes de começarmos. Uma pessoa me escreveu: Shalom, Torben, obrigado pelo seu estudo. Quando eu estava vendo os vídeos, eu chorei muito porque pertenço a isso há muitos anos. Tenho uma pergunta sobre Tiago 5,16. Então ele pergunta sobre falta de perdão, porque isso é uma porta aberta para enfermidade. Acredito que falta de perdão e pecado podem abrir uma porta. Mas em Tiago 5,16, parece que você precisa perdoar antes de ser curado. É sobre isso que ele pergunta. Porque poderia ser um obstáculo para a cura. E pode ser falta de perdão. Outra pessoa escreveu: Torben, eu achei sua lição incrível. Eu me tornei apaixonado e interessado por Deus. Então, muito obrigado. Eu gostaria de colocar em contexto o que você tem ensinado sobre cura. Tiago 5,14 é um versículo que as pessoas na igreja usam para dizer que nem todos podem curar. Você não foi empossado para curar outros e não tem experiência suficiente. Estes são 2 e-mails que recebi sobre Tiago 5,16 e vamos olhar isso. Quero comentar a última frase que ele escreveu. Você não está numa posição para curar outros e você não tem experiência suficiente. Tente pensar nesta última sentença.
Você não tem experiência suficiente. Se alguém disser a você que você não pode curar porque não tem experiência suficiente, isso é tão louco, é tão estúpido. Pense nisso. É o mesmo que eu disser a você, quando você for batizar alguém, não, você não pode batizar pessoas porque você nunca batizou antes. É o mesmo, você não pode batizar porque você nunca batizou antes. Mas, então, quando eu poderei começar a batizá-los? Como poderei batizar pela primeira vez se eu nunca batizei antes? Você não pode dizer isso. Se disser a alguém, você não pode fazer isso pois não tem experiência suficiente. Quando eu vou ganhar experiência? Se eu não posso fazer? Entende? Isso é muito louco. Mas, Tiago 5. Eu quero deixar isso muito curto, pois tenho muito a dizer. Tiago 5. Agora eu leio com meus óculos religiosos. O que as pessoas geralmente dizem sobre Tiago 5:14. Se há alguém doente entre vocês, chamem os presbíteros da igreja e deixe que eles orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Orem a oração da fé, que o curará, e o Senhor irá levantá-lo. E se ele cometeu o pecado, ele será perdoado. Confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Isso é o que os óculos estão dizendo. Se alguém está doente, então deve ter um presbítero na igreja que pode fazer. Não é qualquer um que pode fazer, pois somente um presbítero pode fazer. E então ele vai ao doente e ele é muito santo com óleo e oração, uma oração especial pelo doente, e eles deverão ser curados. Eles deverão ser curados. Não é geralmente assim que fazem, mas ok, eles são curados. E eles estão doentes porque eles têm pecado em suas vidas. E antes de serem curados, eles precisam pedir perdão por seus pecados. Então, antes que eu possa orar por você ser curado, qual pecado você precisa pedir perdão? E quando eles pedem perdão, então eles podem orar e eles serão curados. Isto é o que, de alguma forma, os óculos estão dizendo. Mas o que Jesus disse? Como isto combina com aquilo? Jesus disse que somente um presbítero pode orar pelas pessoas doentes? Não. Vemos Jesus dizendo na Bíblia que se você tiver pecado na sua vida, você não poderá ser curado? Não. Todos tinham pecado em suas vidas quando ele orou por elas e assim foram curadas. E todos oraram, não somente os presbíteros. E sobre a unção, devemos ungir todo mundo? Você não lê sobre ungir com óleo em muitos lugares. O que nós fazemos agora? Quando temos um lugar na Bíblia que diz algo oposto ao que a Bíblia disse muito claramente. Eu quero dizer a você que cada vez que algo está muito claro na Bíblia e o grande cenário está dizendo alguma coisa e você tem um versículo como este que diz algo que parece ser contrária, então você sabe que o grande cenário está sempre dizendo a verdade. Teologia vai dizer, não, isto é verdade, e o grande cenário é errado. Não, não. O grande cenário é sempre verdade. Olhe para Jesus. Então, este é o grande cenário, e aquele raciocínio é errado. O que fazemos então? Então, nós oramos. Pedimos a Deus, Deus, revele este texto a mim, porque essa é a verdade, e este texto está dizendo algo a mais. Então, há algo que eu não entendo aqui. Há 3 dias atrás, eu tive uma revelação. Eu estava nas alturas. O Espírito Santo é o melhor professor na Terra. Ele irá nos ensinar a verdade e a verdade nos libertará. Então, quando eu recebi essa pergunta, para ser honesto, eu nunca compreendi completamente Tiago 5. Então, há 3 dias eu estava sentado com a Bíblia e eu estava dizendo, Deus, eu sei que isso é a verdade, mas eu não entendo esses versos. Abra meus olhos, ajude-me a ver o que estes versos estão dizendo.
E de repente, Deus me ensinou pelo toque do Espírito Santo e pude ver a verdade. E agora uou, isto é tão incrível. Você está pronto para retirar os óculos? Está pronto para ouvir coisas de uma nova forma? Quando você vê isso pela primeira vez, é só um exemplo de como a teologia pode matar as pessoas, e quando retira os óculos pode ver as coisas de um novo jeito. De um novo jeito. Tiago 5. Tiago 5. Quero contar o contexto de Tiago, pois precisamos conhecê-lo para entendermos o livro ou carta de Tiago é a carta mais antiga que temos. É uma carta escrita no início da igreja. No início da igreja, quando Estevão foi apedrejado, os cristãos judeus estavam espalhados por todo lugar. E Tiago escreveu esta carta para eles. Então é uma carta a mais antiga que temos no início da igreja. Uma carta para muitas novas pessoas na fé. É uma carta muito prática. E ele percorre por muitas outras coisas que Jesus passou no Sermão do Monte. É uma carta prática, como com fé, obras, santidade, ser como Deus, pecado e cuidar uns dos outros. É uma carta muito simples e prática para os novos crentes. E você precisa entender isso. Ele diz para as pessoas: há alguém entre vocês que está doente? Entre vocês pode significar muitas coisas. Não precisa ser o cristão mais forte e cheio com o Espírito Santo, não. Há alguém entre vocês que está doente? Deixe-o chamar o presbítero da igreja. O presbítero não é uma posição, não é como alguém que foi ordenado e tem uma posição. Se você pegar a palavra presbítero aqui e ver o termo, você encontrará a mesma palavra usada com o filho pródigo, o filho perdido em Lucas 15:25. O filho mais velho estava fora, trabalhando no campo. Esta é a mesma palavra, o filho mais velho. É a mesma palavra usada aqui para presbítero na igreja. Outro lugar é no livro de Atos 12:17. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. É a mesma palavra de novo. Mas aqui nós temos nossos óculos quando lemos presbíteros na igreja. Nós pensamos em posição. Não. Presbítero significa mais experiente. Significa mais velho, de idade. Mas na igreja, ser velho nem sempre tem a ver com idade. É claro que geralmente tem, porque quanto mais velho você é, mais experiência você tem. Mas mais velho também pode significar maduro. Então chamem as pessoas mais velhas, maduras da igreja e deixem elas orarem. E depois lemos unjam com óleo. Lembre-se, foi no início da igreja e havia judeus e eles conheciam o óleo de suas tradições. Então óleo era algo onde eles podiam colocar fé para entender do que se tratava. Mas não é o óleo que cura. Ele disse, ore a oração da fé e aquele que ora irá curar o doente. Então o que ele está dizendo é, tem alguém entre vocês que está doente? Então, chame alguém mais maduro e deixe ele vir e curar você, porque se alguém entre vocês está doente, então você não é tão maduro ainda. Você não entendeu o que Jesus fez na cruz, porque você não é capaz de curar doente. Então, chame outro que possa fazê-lo. E depois ele disse, confessem seus pecados uns aos outros. Ele não diz ao doente, confesse somente seus pecados. Não, ele diz, confessem seus pecados uns aos outros. Por quê? Para eles serem curados? Não, para que eles sejam perdoados de seus pecados. Porque depois dele ter dito, confessem seus pecados uns aos outros, ele disse, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então ele fala sobre Elias, que foi um homem justo, e ele orou a Deus, e Deus deu. Então, o que ele está dizendo? Aqui havia alguém entre eles que estava doente, e ele disse a eles,
Ok, chamem outras pessoas da igreja, alguém mais velho, alguém mais maduro, e deixe ele vir e curar o doente. E sim, talvez você esteja doente porque está vivendo no pecado, então se arrependa e será salvo. E de novo ele diz àquelas pessoas: confessem seus pecados uns aos outros. Confessem seus pecados. Por quê? Porque 1 João 1,9 diz: se confessarmos os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar de toda injustiça. Porque quando eles confessarem os pecados uns aos outros, então eles serão justos, porque Deus os perdoou. Eles poderão orar e pessoas serão curadas. Então não é o que o doente precisa confessar para receber cura. Não. Ele não foi curado porque as pessoas lá não eram capazes de curá-lo. Porque eles tinham pecado em suas vidas. Então ele disse a eles: chame alguém que seja justo e deixe-o vir e orar a oração da fé e curar você. Então confessem seus pecados uns aos outros e aí vocês poderão orar uns pelos outros e não precisarão mais chamar os mais velhos na igreja, porque todo mundo pode curar o doente. Entende? De repente você tem uma falta de entendimento e se você continuar lendo, ele está terminando o capítulo com: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. Ele diz isso depois daquilo. A Bíblia nunca usa a palavra pecadores, se referindo a cristãos fortes, nascidos de novo, cristãos que vivem com Deus. Não, nós somos santos, aos santos desta cidade, aos santos em Coríntios, aos santos em Éfeso. Nós somos santos, mas aqui você encontra ele usando a palavra pecadores. Porque aquelas pessoas entre eles não eram justas e por isso elas não eram capazes de curar o doente. Então ele diz: chame alguém mais velho na igreja, alguém mais maduro e deixe ele vir e curar o doente. Então vocês poderão pedir perdão e confessar seus pecados uns aos outros para que vocês sejam perdoados dos seus pecados pela justiça. Porque quando vocês confessam seus pecados uns aos outros, Deus é fiel para limpar vocês de todo o pecado e injustiça. E a oração do justo é muito poderosa. Você entende? É isso que a palavra está dizendo? Ok. Eu preciso prosseguir. Sei que gastei muito tempo nisso, mas era realmente importante. Ativação. O que é e como tudo começou? Para mim, começou há 6 anos atrás. Eu estava fora para dar algumas lições sobre cura e o ensino se chamava Cure o Doente, 1 hora é tudo o que você precisa. Eu usei este tema porque o ensino que tinha era de 1 hora sobre cura. Mas então eu tive a ideia, eu não quero somente dizer isso, eu quero mostrar. Então, no dia anterior ao que eu ia lecionar naquele acampamento bíblico, eu levei um jovem que tinha sido salvo há 1 mês e eu disse a ele: você quer orar por pessoas para que sejam curadas? Sim, você quer fazer isso? Sim, é claro. Ok, eu posso emprestar 1 hora sua? Porque eu quero fazer algumas coisas com você. Ele disse: ok. Então eu disse: agora são 16h52. E em 1 hora, às 17h52, estaremos de volta aqui no mesmo lugar. Está pronto? Ok, entra no carro comigo. Ele entrou no carro e fomos para a cidade. Quando chegamos lá, eu disse: vem, siga-me. Eu encontrei algumas pessoas doentes, orei por elas e elas foram curadas. Então eu disse a ele: você viu isso? Agora é sua vez. Achei mais umas pessoas doentes e disse: agora você faz. Ele orou e essa pessoa também foi curada. Em 1 hora, nós voltamos ao mesmo lugar. Sim, nós voltamos. Muito obrigado. Então eu disse a ele: não quero que você conte isso a ninguém. Porque eu usarei isso amanhã no meu treinamento e não quero que as pessoas ouçam antes disso. Deve ser uma surpresa. E ele disse: ok. Mas as coisas aconteceram diferentes. O que sucedeu primeiro foi que ele correu de barraca em barraca dizendo a todo mundo o que tinha acabado de acontecer. E quando eu vi isso, pensei, interessante. Eu o proibi de dizer a alguém sobre isso.
Mas ele não pode parar de contar a todos sobre as coisas que viu, sua experiência. E me lembrei que isso é quase o mesmo que lemos na Bíblia. Os primeiros discípulos foram proibidos de contar sobre Jesus, mas eles não puderam parar de contar sobre tudo o que experimentaram e ouviram. E foi o mesmo com esse rapaz. Pensei, interessante. Mas então iniciou-se uma batalha em mim, porque eu temo a Deus e quero fazer a coisa certa. E meus óculos religiosos estavam dizendo, se isso não é amor, não faça. Tem que ser amor. Tem que ser guiado pelo Espírito. E eu não estava sendo guiado pelo amor naquele dia, eu não senti que estava sendo guiado pelo Espírito. Para ser honesto, eu somente fiz aquilo porque eu queria ter um testemunho naquele dia para mostrar às pessoas. Era a única razão pela qual eu fiz. Para mostrar esse testemunho. Então, o que eu fiz? Eu orava, Deus me ajude Deus, mostre-me se isso é errado. Eu não quero fazer nada errado, eu quero ser guiado por você. Eu quero fazer em amor, quero fazer do jeito certo. E eu estava lutando contra isso porque era muito mecânico. E eu estava numa reunião na mesma noite, estava lá orando. Então a líder de louvor se levantou e disse, eu quero que todos se levantem e orem comigo. Eu tenho um filho, seu nome é Yeva. Vocês podem orar comigo? Ele não está vivendo com Deus, ou alguma coisa assim. Eu pensei, Yeva? Eu estava me lembrando, nós oramos hoje por alguém que foi curado, seu nome é Yeva. E ele conhece essa igreja, ele estava muito aberto. Interessante. Então fui até ela depois e disse, o nome do seu filho é Yeva? Sim. Ele tem um problema no pé? Ela me olhou e disse, sim, como você sabe disso? Não tem mais, ele foi curado esta tarde. E ela ficou maravilhada. E para mim foi muito importante porque, de repente, eu vi que quando eu estava orando, esse é o jeito certo? Eu não fui levado pelo amor, eu não senti o Espírito Santo falar comigo, eu só fiz para ter um testemunho, para mostrar no dia seguinte. Mas, quando eu pensei e lutava com isso, de que não era o jeito certo, eu vi que nós fomos levados pelo Espírito, porque nós fomos a resposta para as orações daquela noite. E não fui eu que orei pelo filho dela, foi o novo convertido que orou por ele. E desde então, eu tenho muitos testemunhos de quando saímos para ativar e fazer do jeito que fazemos. Sim, parece que se não fosse por amor, mas amor nem sempre é um sentimento. Amor nem sempre é algo que, e ser guiado pelo Espírito Santo não é isso. Isso é muito prático. Deus nos falou para fazer isso. Então faça. E quando fazemos, nós somos guiados pelo Espírito, mesmo se sentimos ou não. E tenho muitos testemunhos sobre isso. Quero dizer sobre amor. Se você não tiver amor, você não pode fazer nada. Se você atear fogo em si mesmo, isso não terá valor algum. Então não é que você precisa ter amor para sair e curar o doente. Não, você precisa de amor para viver. Mas o amor é derramado em nós pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então você é nascido de novo, então você tem amor dentro de si, mas você precisa deixá-lo sair. Como você o deixa sair? Não sentado na igreja esperando, não. Quando Jesus estava lá e viu a multidão, ele foi movido pela compaixão. Quando você irá experimentar o amor? Quando você estiver lá fora. E isso é o que acontece. Você não sente antes, mas quando você começa a fazer, isso cresce dentro de você. Mas eu tenho muitos testemunhos onde eu vejo... por exemplo, eu estava na Suécia, tinha algumas pessoas comigo e vamos lá, você quer ser ativado, certo? Eu te levarei para fora. Então levei uma pessoa e só trabalho prático. Ela queria ser ativada, eu estava lá e a levei. Mas quando estávamos fora, o que aconteceu? Ela encontrou uma garota que disse, eu sou budista. Eu não acredito em Jesus, em Deus e cristianismo. Mas eu tive um sonho há alguns dias onde um anjo veio até mim e disse
que eu ia encontrar alguém na rua e que ia me dizer alguma coisa que eu nunca ouvira antes. E quando essa pessoa me parasse, eu precisava ouvir porque o que eles estão dizendo é a verdade. Temos muitos testemunhos como esse. Quando estamos fora, Deus está nos guiando. Mas não é quando estamos em casa sentados fazendo nada, não, é quando estamos fazendo isso. Foi assim que a ativação começou comigo. Mas houve alguns anos onde eu não fazia isso, porque eu não entendi quão poderoso isso é. Então, alguns anos depois, tinha um amigo aqui na Dinamarca, o Tommy. Ele era alguém que nunca tinha levado ninguém a Cristo. Nunca havia curado doente, nunca havia batizado ninguém nas águas e no Espírito Santo. Entrei em contato com ele, foi batizado e se encontrou com Deus. Foi muito forte. Ele foi batizado somente quando era bebê na igreja do estado. Então ele foi batizado, liberto e muitas coisas aconteceram em sua vida. Um dia eu ia visitá-lo e sua esposa me escreveu: quando você vier, Tommy quer que você o leve às ruas. Então espero que você faça isso. Ok, eu faço isso. Quando estávamos tomando café, eu disse: Tommy, vamos para a rua. O que eu e o Tommy não sabíamos era que eu achava que a esposa dele tinha escrito o e-mail pedindo para que eu o levasse, porque eles estavam conversando sobre o assunto, mas ele não falou com ela sobre isso. Mas ela estava tão cansada de ouvir ele falando e não fazendo nada, que eram somente palavras. Então ela me escreveu porque ela estava cansada de ouvir ele só falando. Então ela me escreveu: você pode levá-lo? E pensei: ok. Mas lá eu levei para fora para ativá-lo. Mostrei a ele como orar pelos doentes. Encontrei um e disse: Tommy, agora você ora. Quando Tommy orou pela primeira pessoa doente, ele foi ativado. Algo mudou dentro dele, porque o medo se foi. Porque agora ele havia tentado. Ele tinha medo até dar o primeiro passo e realmente ver que estava funcionando. Quando ele foi ativado, isso mudou alguma coisa dentro dele. Um motor foi ativado. Desde então, cerca de 1 ano e meio atrás, quando ele viu isso, ele tem orado por pessoas doentes todas as semanas e elas são curadas. Ele e sua esposa, durante os últimos 2 anos, levaram 18 pessoas a Cristo, de contexto não cristão, que foram salvos, batizados na água, batizados com o Espírito Santo e que estão fazendo muito do que eles já fazem. Aqui eu tenho pessoas que fazem vídeos agora, pessoas da Inglaterra que viram o vídeo dele e vieram algumas semanas atrás. Eles eram católicos, vieram e foram salvos, batizados nas águas com o Espírito Santo, foram ativados e voltaram para casa de novo. Houve um rapaz da Austrália, do lado oposto da Dinamarca, que viu o vídeo dele, entrou num avião, voou da Austrália para a Dinamarca para conhecer Tommy, para ser ativado, voltou para a Austrália e está fazendo o mesmo lá. Daquela ativação na vida de Tommy, 18 pessoas foram salvas e muitas pessoas foram ativadas. Há um mês atrás, havia uma professora de ciências na Dinamarca que foi para lá para ser ativada e ela se arrependeu na mesma hora porque ela viu que era mais do que teologia. Então ela se arrependeu e realmente se encontrou com Deus e se tornou radical por Jesus. E seu testemunho apareceu no maior jornal cristão da Dinamarca. Ela estava muito animada, ela tem uma outra amiga que ela ativou. E sua amiga estava sentada na igreja há muitos anos, 25 anos, e só viu uma pessoa ser salva nesses 25 anos. Mas desde então, ela tem orado por pessoas doentes quase todos os dias, que estão sendo curadas há 3 semanas já. E nas últimas 3 semanas, ela já levou 3 pessoas a Cristo. Isso já está explodindo na Dinamarca agora. E ao redor de todo o mundo. 1 ano e meio atrás, você pode ver no nosso site The Last Reformation
Na escola pioneira, havia um cara da Suécia que veio para a Dinamarca. Seu nome é Peter. Ele veio, foi ativado, eu o levei para fora e novamente foi como um motor que se iniciou dentro dele. Ele voltou para casa e agora está viajando por toda a Suécia, ele está ativando outras pessoas por lá. Os jornais e TV estão falando sobre isso. Peter tem visto muitas pessoas serem salvas. Ele me escreveu há 2 dias que eles estavam nas ruas, havia um grande festival na cidade. Eles ficaram lá por 12 horas e oraram por 60, 70 pessoas naquele dia. E 4 pessoas disseram sim para serem discípulos e seguir Jesus. Então isso está explodindo ao redor do mundo todo. E Peter está vivendo uma vida incrível e ativando muitas pessoas em toda a Suécia. Eu tenho um testemunho como este de pessoas que estão ativando na Suécia, Finlândia, Holanda. Eu estava lá agora mesmo, você pode ver em nosso último vídeo, eu ativei algumas pessoas e elas ativaram outras que ativaram outras pessoas. E uma dessas pessoas, alguns dias atrás, orou por uma mulher que deixou sua cadeira de rodas, ela não podia andar há 2 anos e voltou andando para casa. Esta é a coisa mais poderosa que eu já vi. Porque é como um motor ligando dentro deles. Porque agora não é mais teologia. Agora é vida e é poder. E foi com isso que Jesus veio. Não é somente sobre cura. Eu tenho visto pessoas que lutavam com dúvidas sobre Deus. Então as levei para fora e as ativei. E elas estavam lá chorando. Oh, isso é tão incrível. E tudo nas suas vidas mudaram. Não somente que eles aprenderam como curar o doente, não. A vida de oração deles, eles queriam viver em santidade porque, de repente, Deus está lá. Não é somente teologia, ela é real. Portanto, você quer viver em santidade, você começa a orar, a jejuar. E isso cresce, cresce e cresce. Eu posso pegar qualquer cristão e só treiná-lo, ensiná-lo muito facilmente, ativá-lo, ensinar como curar o doente, expulsar demônios, levar pessoas a Cristo e batizá-las. Acredito que esta coisa de ativar irá mudar o mundo. Está mudando agora. Na Dinamarca, Suécia, Finlândia, Holanda e muitos outros lugares agora mesmo. Também em muitos lugares na América, as pessoas estão sendo ativadas. O que é ativação? A única coisa que fazemos é discipulado nas ruas. Pegue algumas pessoas e diga, venha e siga-me. Pare qualquer pessoa e dê a eles a oportunidade de orar por ela e diga, agora você ora. Eu não fico parado orando e querendo que eles pensem que suas orações que curaram o doente, enquanto foi a minha. Não, eu fico lá olhando para seus rostos, pensando, o que Deus irá fazer? Oh, ela foi curada, ele foi curado. E os cristãos ficam maravilhados. Eu posso passar dias contando testemunhos sobre ativação. Mas veja nossos vídeos onde eu levo adolescentes comigo para ativá-los. Eu uso isso hoje não somente como uma ferramenta para alcançar pessoas, porque Jesus também quer que usemos isso como uma ferramenta de discipulado, para treinar e queimar o coração das pessoas por Deus. Tenho usado isso e vejo que Deus confirma e ama isso. Confirma e ama isso. Eu tenho um testemunho. Eu estava na Polônia há pouco tempo atrás. Eu estava sentado após uma reunião. Uma reunião no sábado à noite. Eu estava sentado no McDonald's com algumas pessoas jovens da igreja e havia 2 garotas que realmente queriam conhecer a Deus. Eu perguntei, vocês querem realmente conhecer a Deus? Elas disseram sim. Ok, façam tudo o que eu disser a vocês nos próximos 10 minutos e vocês terão conhecido a Deus. Vocês estão prontas para isso? Elas me olharam como se eu estivesse maluco. Vocês estão prontas para isso? Elas disseram sim. Ok, levantem-se. Sigam-me. E fomos para fora. Quando saímos, eu corri e parei algumas pessoas e disse, quando eles estão doentes, você tem dor em algum lugar? Elas disseram sim. Eu disse a estas garotas, ore, oração curta. Ele fez isso e esse homem foi curado. Legal, próximo. Você vai orar por essa garota? Sim, agora você ora. Ela orou e ela foi curada. Após 10 minutos, voltamos ao McDonald's. Quando entramos, essas garotas estavam maravilhadas. Uou! Elas sentaram e cantaram os testemunhos para os outros que estavam na mesa.
Elas estavam incendiadas, porque Deus acabou de usá-las. E todos esperam por isso. Nós não somos chamados para sentarmos e vermos outras pessoas fazerem isso. Somos chamados para experimentar Deus nos usar. Não há nada melhor que isso. Experimentar Deus nos usar. Essas garotas estavam totalmente incendiadas. E geralmente, muitos anos atrás, quando eu queria que pessoas conhecessem a Deus, eu as convidava para uma conferência, uma reunião, e eu esperava que o profeta dissesse você, e aquelas pessoas conheceriam a Deus. Mas muitas vezes elas não conheciam a Deus naquela reunião. Elas não vinham a Deus. Algumas vezes elas conheciam, outras não. O que eu faço agora se as pessoas querem ver que Deus é real e querem conhecê-lo? Eu só digo, venham e sigam-me, nós vamos sair às ruas e encontrar pessoas doentes. Porque aqui você verá alguma coisa acontecer toda vez. Aqui, toda vez, a vida é mudada. Então use isso como uma ferramenta para incendiar o coração das pessoas. O que aconteceu no McDonald's na Polônia foi que depois daquela noite elas continuarem após aquilo e elas oraram por mais uma garota que foi curada. No domingo aquela garota que foi curada veio à igreja, deu a sua vida para Jesus e levou seu irmão, seu namorado e sua mãe com ela à igreja. Ela veio e foi batizada com o Espírito Santo e deu seu testemunho para toda a igreja. Então uma pessoa foi salva naquela noite também e as pessoas se incendiaram. Porque eu tomei 10 minutos para sair e ativar as pessoas. Esta é uma ferramenta poderosa. E quero dizer a você que sabe como sair para pessoas e orar por pessoas doentes, para usar essa ferramenta para incendiar as pessoas. Eu tenho um amigo na Dinamarca que me contatou há 2 dias atrás e disse, Torben, isso é muito forte, isso é o que eu quero fazer de agora em diante. É muito forte. Eu compartilhei isso na igreja e uma mulher veio até mim. Ela esteve no fogo há muitos anos atrás, mas ela perdeu esse fogo por Deus. Ela veio até mim, eu a levei para fora e ativei-a. E agora ela está totalmente em chamas novamente. Isso é muito forte, sim, é. Eu quero dizer que se você sabe como fazer isso, então leve outras pessoas para as ruas e treine-as. Leve pessoas e ative-as. E agora quero partir para a coisa mais prática. Como você pode fazer isso praticamente? Você aprende fazendo. E fé é como um músculo que só cresce quando você o usa. O problema hoje é que muitas pessoas na igreja nunca usaram seus músculos. Então, se elas vão levantar alguma coisa pesada, elas não o podem fazer. Por quê? Porque elas nunca usaram o músculo. Ou a única vez que usaram o músculo foi com alguma coisa muito pesada. Por exemplo, muitos geralmente começam a orar por pessoas dentro da igreja. E elas oram, mas pelas pessoas lá dentro que têm orado por milhares de vezes. E estas são as únicas por quem eles oram. Este é o pior lugar para começar. Porque dentro da igreja há muita religiosidade. Há muita tradição. Muita tradição. E lá você ora uma oração longa e dentro da igreja você pensa que Deus ouve você porque sua oração é longa. Não. Você precisa ir para fora da igreja para começar. Vai e veja o que eu estou com você, Jesus disse. Fora da igreja, as pessoas não têm a mesma mentalidade. As pessoas não acham que elas são ouvidas por suas muitas orações ou outras coisas. Ou pensam, Deus, você está me curando por causa... Não, fora é muito mais fácil. Outro lugar que as pessoas começam é com os membros da família. Mas não é fácil, porque se você se atrapalhar, eles sempre vão olhar para você e pensar, ele não sabe orar, ele orou uma oração errada e nada aconteceu. Por isso que é muito difícil orar pelas pessoas da família. Também é difícil com as pessoas ao seu redor na igreja. Mas quando você vai até pessoas que não conhecem, então é diferente. Porque elas não olham para você e pensam, você tem o dom de cura?
Elas não sabem sobre dom de cura. Elas olham para você e não sabem que esta é a primeira vez que você está fazendo isso. Não, elas te veem de uma forma totalmente diferente e é por isso que é mais fácil para elas receberem também. Outra coisa é mais fácil fora da igreja é que se você se confundir, você vai embora e não as verá mais. Você não vai encontrá-las todos os dias. É por isso que é mais fácil para começar com pessoas que você não conhece. Então, tente fazer isso. De novo, fé é como um músculo. Se isso pesa 50 quilos, talvez eu não seja capaz de levantar 50 quilos. Não, mas sou capaz de levantar 5 quilos. Então, o que eu faço? Devo continuar tentando levantar os 50 quilos? Oh, eu não tenho nenhuma fé, não sou capaz, eu não posso levantar coisa alguma. Não, você pode levantar muito. Talvez não 50 quilos agora. Mas porque você não pode levantar os 50 quilos, não significa que você não pode levantar nada. Isso é o que frequentemente fazemos. Nós começamos com as pessoas mais doentes dentro da igreja. E porque não somos capazes de ver aquela pessoa ser curada, nós pensamos que não podemos curar ninguém. Sim, você pode curar. Se você tem fé para ser salvo, você tem fé para curar o doente. Mas eu preciso ser batizado com o Espírito Santo e nas águas antes disso? Não, você não precisa. Isso é importante, vou falar sobre isso mais tarde. Mas você não precisa disso. Se você tem fé para ser salvo, tem fé para curar o doente. Mas muitos começam com 50 quilos, mas não são capazes de levantá-lo. Deixe os 50 quilos. Saia, tenha uma boa experiência e cresça a sua fé. Comece com 5 quilos. Depois que puder levantar esses 5 quilos, vá para os 10 quilos. Depois de você trabalhar com 10 quilos, você vai para os 20 quilos. E então, depois, poderá levantar os 50 quilos. Esta é a maneira como muitas pessoas precisam começar. Veja a sua fé como um músculo. Ela só cresce quando você a usa. Tem alguma coisa que você não é capaz de levantar? Então vá e encontre alguma coisa com a qual você pode começar e levante aquilo. O que é 5 quilos? 2 quilos? Vá para as ruas e encontre alguma pessoa. Talvez jovens. Vá até ela e pergunte: com licença, você tem dor no seu corpo? Em algum lugar? E encontre alguém que tenha dor, só uma dor nas costas, no ombro, outra coisa, e então impõe as suas mãos. Se for o ombro, impõe as suas mãos sobre o ombro. Como devorar? Oração curta. Não é como você ora, mas só orar. Mas ore em nome de Jesus. Eu digo este ombro, seja curado em nome de Jesus. Então peça para a pessoa testar. Se não funcionar da primeira vez, tente de novo. Em nome de Jesus, seja curado e teste novamente. Talvez você não consiga levantar 5 quilos e só possa levantar 1 quilo. Então ore 5 vezes, porque então terá levantado 5 quilos. Entende? Então, se eles não são curados na primeira vez, você ora de novo e de novo, até que, de repente, uou, elas foram curadas e você dirá: uou, você está curado. Então, encontre pessoas que tenham dor nas costas, vá até elas e diga: com licença, algum de vocês está doente? Você tem dor em algum lugar? Então, quando eles disserem sim, diga: ok, posso orar por vocês? Só vai tomar 2 segundos. Ok, então você impõe as suas mãos. Deus, eu oro que você irá curar estas costas em nome de Jesus. Dor, vá embora agora. E diga para a pessoa: teste. O que geralmente acontece na primeira vez é: oh não. Então você ora de novo e: ei, ficou melhor. E quando você ouve que ficou melhor, a fé aumenta dentro de você e você ora de novo e então a dor vai embora totalmente. Não ore orações longas, pois se você orar: ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, você é santo, você é fantástico, Deus não nos ouve por causa de nossas orações longas. Se você orar uma oração longa, como de 1 minuto, e eles não forem curados na primeira vez, totalmente curados, você dirá: posso orar de novo? Muitas pessoas dirão: não, desculpa, eu não tenho tempo para isso, e vão embora. Mas se você orar uma oração curta: Deus, te agradeço por ir a curar essas costas em nome de Jesus, e agora? Não. Dor, vai embora agora. Não. Dor, vai agora. E agora estão ficando melhor. Dor, eu te ordeno, todo o resto de dor vai embora agora em nome de Jesus. Ei, agora estou curado. Então orei 4 vezes em 20 segundos. Ore orações curtas. Não feche seus olhos. Este é o meu conselho. Ore orações curtas, então olhe para o rosto deles
o que irá acontecer depois, porque em seus rostos você poderá ver. Uau, foi embora! Então, pela expressão no rosto, você pode ver o que aconteceu. Este é o meu conselho, o que eu digo às pessoas. Não diga às pessoas, com licença, eu sou cristão, eu venho daquela igreja. Ok, talvez você possa fazer isso na América, mas não na Dinamarca. Eu não chego e digo, sou um cristão, mas descobri que na América é bom dizer isso às vezes. Encontre seu próprio jeito de fazer. Na Dinamarca e em outros lugares eu digo, com licença, você tem dor em algum lugar no seu corpo? Por quê? Você tem dor no seu ombro, nas costas, em algum lugar? Sim, eu tenho dor nas costas. Por quê? Porque vemos pessoas sendo curadas. Posso orar por você? Só vai tomar 2 minutos, então eu só imponho as mãos e oro. Então, comece com um sorriso. Com licença, posso te perguntar uma coisa? Eu tenho uma pergunta engraçada. Você tem dor em algum lugar no seu corpo? Pergunte isso a elas e converse sobre a dor. Não fale sobre Jesus no começo, ou sobre a Bíblia, ou sobre a igreja. Fale sobre a dor. Onde você tem dor? Há quanto tempo você tem isso? Porque elas ficam relaxadas e começam a te conhecer. Se você chega e diz, Jesus, desde o começo elas dizem, ei, o que você quer? Vai e diga, com licença, você tem dor em algum lugar? Então ore por elas, e quando elas forem curadas, você pode dizer, ei, o que aconteceu aí é o que está escrito na Bíblia, eu sou cristão, e Jesus está dizendo, então compartilhe o evangelho com elas. Se elas não têm dor e perguntam, por quê? Você só diz, é porque eu sou cristão e nós oramos por pessoas doentes, e fale com elas a respeito de Deus. Isso é o que geralmente faço. Outra coisa que quero dizer é sobre quando perguntam por quanto tempo você ora quando a pessoa não é curada pela primeira oração? Quantas vezes você ora? Isso é algo que você deve sentir quando estiver lá. Porque algumas pessoas concordam se você continuar. Algumas vezes eu convido as pessoas para casa e continuamos orando até que haja um avanço. Mas você não pode fazer isso frequentemente nas ruas. Algumas vezes eu digo, se você quiser, aqui está meu cartão e podemos continuar orando depois. Outra coisa que eu não digo hoje é que as pessoas não foram curadas. Se elas não foram curadas naquele momento, porque eu tenho muitos testemunhos onde parece que elas não são curadas agora, mas na verdade elas foram curadas. Eu lembro quando estava há pouco tempo na Suécia com algumas pessoas na rua e havia um líder de oração da igreja e vi outra garota do outro lado da rua e disse à líder de adoração, venha comigo, nós precisamos ir lá. Deus quer fazer alguma coisa. Eu me senti levado até ela, então disse, venha comigo. Nós fomos até essa garota e perguntei, com licença, você tem alguma dor no corpo? Não. Você tem certeza que não tem dor em algum lugar? Não. Eu fiquei surpreso, mas então me veio, você tem dor no estômago? Não. Ok, posso orar por você? Ela disse, sim. Sem sentimentos, sem grandes coisas, e eu orei, ó Deus, toque nela, Deus, obrigado. E eu me senti levado a ela, então eu lhe perguntei, o que você experimentou? Nada. Você não experimentou nada? Não. Eu estava lá com a líder de adoração e eu ia mostrar a ela, pois eu disse, agora será incrível. E nada aconteceu. Eu fiquei desapontado e não foi fácil conversar, ela era sueca e não falava muito em inglês, então eu disse à líder de adoração, fale com ela sobre Jesus. E saí, oh não, eu queria cavar um buraco e sair dali, porque é uma experiência que queria esquecer. E mais tarde eu tentei esquecer essa experiência. Lembre-se das coisas boas e esqueça das ruins. Esse é o meu jeito de viver. Lembre-se das coisas boas, use-as para crescer. As coisas ruins, esqueça. Esqueça. Eu tentei esquecer aquela experiência com aquela garota. Mas 2 meses depois eu estava de volta à mesma cidade, na Suécia, e com a líder de adoração de novo. Ela disse, Ei, você se lembra da garota pela qual oramos há alguns meses? Eu tentei esquecer, mas agora você me lembra? Por que você tem que fazer isso? Eu disse, sim, eu me lembro. Sim, foi fantástico com ela.
Eu não lembro que foi fantástico. O quê? Não. O que você quer dizer? Você não viu? Ouviu o quê? Um mês atrás, eu estava na cidade andando e de repente ela veio. Ela veio correndo de uma discoteca e disse: Preciso falar com você. Lembra quando você e esse cara dinamarquês oraram por mim? Sim. Ele me perguntou se eu tinha um problema no estômago e eu disse: Não, eu tenho problema a minha vida inteira. Mas eu estava com medo de admitir. Quando ele orou, eu fui curada. Eu não tenho problema desde aquilo. Ele orou por mim de novo e perguntou se eu já conhecia a Deus. Eu disse: Não, mas eu realmente conhecia a Deus e tenho pensado nisso há um mês. E quando ela me contou isso, fiquei uau! Aquela experiência que eu queria esquecer, Deus veio. E ela perguntou: Você quer conhecê-la? O que você quer dizer? Somos amigas agora, ela virá até nós. Sim, ligue para ela, ela veio e encontrou Deus de novo. Então, o que pensei que foi uma experiência ruim foi um grande testemunho. Se eu tivesse dito nada aconteceu, eu estaria dando um testemunho falso. Se eu tivesse dito nada aconteceu, porque muitas coisas aconteceram, tem outro testemunho como esse, onde pensei que nada tinha acontecido, mas algo aconteceu. Então, só digo: com licença, posso orar por você? Então oro, e se eles não são totalmente curados, dê a eles um cartão, dê um testemunho de Deus, fale do Evangelho, converse com eles e diga: se você quiser mais, podemos nos encontrar de novo, e me ligue, e deixe-os ir embora. E veja como Deus está trabalhando neles. Novamente, você aprende fazendo. Desenvolva seu próprio método de abordar as pessoas. O mais importante não é como você faz, mas que você faça. Obedeça a Deus. Quando você tiver ativado e tiver aprendido isso nas ruas, então você sabe e usa o músculo. Então será mais fácil orar pelos familiares. Ore pelas pessoas no trabalho, ore na igreja, porque agora você usou o músculo. Então você treina e mais tarde é capaz de levantar coisas maiores e mais pesadas. Siga a mim como eu sigo Jesus. Se você tiver fé, vá lá e faça. Mas para a maioria das pessoas, comece pequeno. Comece e vá para fora, encontre alguém doente, imponha as mãos nele, ore. Quando você ver o primeiro curado, depois o próximo, em poucas horas poderá ver grandes coisas. Como o meu amigo Pedro, que veio com outros da Suécia, eu disse: comece. Eles começaram pequeno. Eles disseram: tem uma pessoa na cadeira de rodas, calma, comece pequeno. Então eles começaram pequeno e no dia seguinte eles saíram sozinhos e encontraram alguém na cadeira de rodas que levantou e foi curado. Foi muito bom eu não estar junto, porque se eu estivesse, eu diria novamente: comece pequeno de novo. Mas não seja limitado pelo que estou dizendo, mas use o que você pode usar. A coisa mais importante é que você seja ativado. Você faz o que Deus mandou você fazer. Agora é o momento para fazer. Você ouviu o estudo sobre quem somos em Cristo. Você não precisa do dom de cura. Ele chamou todo mundo para fazer isso. Ele chamou você. Você aprendeu sobre obediência e conhecimento, que não é sobre conhecimento, mas sobre obediência. Você sabe agora que a fé é como um músculo que só cresce quando é usado. Agora você precisa usá-lo. Então te darei um teste. Na próxima semana, você precisa ser ativado. Pegue a próxima semana e ore por algumas pessoas e veja elas serem curadas. O que eu encorajo você a fazer é: faça o que te disse para fazer. Saia nas ruas, encontre pelo menos 3 pessoas que estejam doentes, que você nunca conheceu antes. Então vá a essas pessoas e diga: com licença, eu preciso encontrar alguém que esteja doente. Alguns de vocês têm dor em algum lugar? Encontre pessoas com dor. A parte mais difícil não é orar por elas, mas encontrá-las. Talvez você precise parar 10, 20 ou 30 pessoas antes de encontrar alguém. Mas você aprende a ser ousado ao fazer isso.
Encontre alguém e diga, com licença, você tem dor? Quando você encontrar alguém que tem dor, você impõe as suas mãos neles. Se eles não forem curados na primeira vez, você não para. Ore pelo menos 3 vezes. Encontre 3 pessoas com dor, ore pelo menos 3 vezes. Porque então você ficará surpreso. Você verá que é capaz de levantar isso. Verá que essas pessoas serão curadas. E você será ativado. Isso irá mudar sua vida. Você não precisa de outra pessoa para ativá-lo, como meu amigo Don, da América. Quando eu estava para ir lá, ele disse, Tom, venha e me ative, estou ansioso para isso. Depois ele disse, Tom, estou ansioso para você vir, não posso esperar, mas eu quero esperar porque quero que você me ative. Mas na semana seguinte ele me escreveu, Tom, eu não pude esperar mais, eu saí sozinho e muitas pessoas foram curadas e agora estou treinando outras pessoas. Então, só por ter tido algumas lições, só por estar ouvindo o que te digo, você pode sair e fazer isso. Você não precisa de outra pessoa para ativá-lo. Você pode fazê-lo sozinho, como no vídeo que falei da última vez, o cara da Índia. Ele só saiu e fez sozinho. Você pode fazer. Se você não tem o que precisa, encontre alguém que tenha. Encontre alguém que possa ativá-lo, que pode te ajudar. Talvez eles nunca oraram por outras pessoas antes, mas eles são mais ousados ao se aproximar das pessoas. Então, encontre-os. Deus falou comigo ontem que as 6 primeiras lições da escola pioneira eu deveria divulgar. Então, esta lição e as outras 5 é para todo mundo. Está disponível na internet agora. Então, você não precisa mais ir à escola pioneira para ver esta lição. Pegue essa lição, encontre pessoas na sua igreja, cristãos que você conheça, que são mais ousados que você, vejam esses estudos e então decidam. Agora nós devemos sair e tentar fazer isso. E então façam. Sim, mas eu posso orar pelas pessoas se eu também estou doente? Mas se você está doente, então você precisa fazer. Dê e será dado a você. Se você der seu pão ao faminto, sua ferida será curada. Segundo a Bíblia. Acho que é importante você treinar seu músculo. Se você está doente e você faz isso orando por outras pessoas. Sim, você pode orar por outras pessoas quando você está doente. Sim, você pode orar se você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Sim, você pode orar se você ainda não é batizado nas águas. Sim, você pode orar se tiver coisas com as quais está lutando. Porque quando você começar a sua ativação, isso te ajudará a fazer outras coisas. Mas é importante ser batizado nas águas. É importante fazer isso e as outras coisas. E é sobre isso que irei falar da próxima vez. Porque isso é muito fácil, mas é importante que tenhamos o Evangelho conosco. É importante sabermos sobre tudo o que o Evangelho fala. Na próxima vez, falarei sobre o que o Evangelho é. E irei realmente provocá-lo e será livre de muitas coisas por causa dos óculos. Mas agora nós começamos com cura. Então você pode ir. Eu te encorajo. Eu te abençoo. Eu te envio em nome de Jesus. Pegue a próxima semana. Ore pela primeira pessoa que será curada. Seja ativado. Comece a usar sua fé. Você não pode fazer isso sozinho? Encontre alguém perto de você que pode te ajudar. Se não tiver, nós tentamos organizar pessoas próximas a você que possam te ajudar. Mas nós temos agora na Holanda, na Suécia, na Dinamarca e em outros lugares. Acredito que num futuro próximo nós teremos pessoas no mundo todo que serão capazes de ativar outras pessoas, mas no momento não temos. Então, encontre alguém. E quando você tiver aprendido, escreva para mim. Eu estou pronto para ajudar e ativar outras pessoas, porque então poderemos te usar e enviar outras pessoas a você para que as ajude na ativação. Então, eu te encorajo. Saia. Estou muito ansioso para ter muitos testemunhos ao redor de todo mundo de que a primeira pessoa foi curada através de você e depois a próxima pessoa. Então seu músculo da fé irá crescer. Coisas maiores e maiores virão. Então você levará pessoas a Cristo. Irá batizá-las nas águas e com o Espírito Santo. Então novas igrejas e comunidades vão começar. Comece com o primeiro passo. Saia.
Aprenda a curar o doente e seja ativado. Então, na próxima lição, eu irei tomar um tempo para falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho para que você não seja enganado e você poderá o verdadeiro Evangelho para outras pessoas e elas não serão enganadas. E veremos cristãos fortes que se arrependeram, foram batizados com o Espírito Santo, pegaram a cruz e seguiram a Jesus. Estou ansioso para ouvir testemunhos. Deus o abençoe.